Tá, professora, eu acho que pelo tempo vamos passar a sua segunda palestra, tá? Essa é um pouquinho mais longa, eu vou tentar ser breve. Deixa eu só botar o meu cronômetro para tentar não me passar. Bom, então a mudança que o Davi tinha comentado é que eu fiz a aula sobre o colangiocarcinoma intrahepático, avanços no tratamento. E é uma aula bastante extensa, mesmo falando somente do colangiocarcinoma intrahepático, tá? E agora a gente já vai ver por quê. Então, o colangiocarcinoma é aquele tumor, então, originado no epitélio dos ductos biliares, tá? Pode ser intra ou extrahepático, e apesar dele ter uma incidência global estimada relativamente baixa, ele é o segundo tumor mais frequente primário do fígado, e por isso que a gente tem e requer tamanha atenção. Ele pode ser classificado conforme a localização, então, entre Para, intrahepático. Oi? a senhora está apresentando sua tela? Eu Ou tô. está só... Tô Ah, apresentando tá. já faz tempo. Não tá Tá, indo? Ai, tá, cara. só um pouquinho. Soporte técnico, não sei se podemos ver. Para aí que eu acho que fui eu, o Davi, o suporte na pecinha. Pera aí. Talvez eu não tenha compartilhado. Agora sim. Pera aí. Tá vendo agora? Agora sim. Tá, bom, vamos lá então, tá? Desculpem, tá? Mas então eu tinha mostrado por primeiro essa tela, falando que é um tumor pouco frequente, mas é o segundo mais comum no fígado, tá? E aí a classificação onde eu tinha parado, tá? Então, aqui a figurinha mostrando a distribuição, tá? Ele pode ser intrahepático, pode ser hilar ou pode ser extrahepático, tá? O mais frequente é o acometimento hilar, em segundo lugar o distal e por último o intrahepático. Mais recentemente tem se observado que o colangiocarcinoma intrahepático ele ainda pode ser subdividido em de pequenos ductos e grandes ductos, porque existem características epidemiológicas e genéticas diferentes entre os pequenos ductos, ou seja, os mais periféricos, e os versus os mais centrais, que seriam os de grande ducto. Tanto é que a apresentação na imagem, usualmente dos mais periféricos, ou seja, de pequenos ductos, geralmente é formador de massa, ou seja, é uma imagem que se forma, a gente vê o tumor na imagem, tá? Ao passo que os mais centrais, assim como os perilares, eles acontecem mais intraductais ou periductais, o que significa que a gente vê que o ducto vai, o ducto biliar, e subitamente é interrompido. A gente não vê uma massa aqui, como nos mais periféricos, a gente vê uma interrupção. E isso, a tradução não é só na imagem, há uma diferença também nas características, na sobrevida e no que se espera depois que se resseca esses tumores, conforme a localização. Se a gente for observar a história natural de um colangiocarcinoma não tratado, ou seja, não faremos nada, é muito ruim. Pouquíssimos pacientes chegam a uma sobrevida de 5 anos se ele não for tratado, tá? Então, a gente tem esse trabalho que eu trouxe para vocês, holandês, tá? Somente analisando pacientes com colangiocarcinoma intrahepático, deu um total de 1.747 pacientes no registro nacional, e eles observaram qual a diferença dos resultados conforme o tratamento. E se observou que os pacientes ressecados têm uma sobrevida muito melhor do que aqueles em que receberam somente quimioterapia ou outros tratamentos ou somente terapia paliativa. Então, se sabe que os pacientes que são levados à ressecção são os pacientes que têm as melhores sobrevidas. Tanto é verdade, e isso eu acho que é de conhecimento de todos, que a partir do momento que se apresenta um paciente com colangiocarcinoma ressecável, ele é levado à cirurgia. Então, em qualquer guideline que a gente for olhar, quando ele se enquadra como ressecável, a primeira alternativa é a cirúrgica. Só que esses pacientes submetidos à cirurgia podem apresentar uma sobrevida que pode variar de 14% a 40%.
Ou seja, existe uma variação muito grande entre os pacientes ressecados. Então, quais são essas características? O que é o fator de mau prognóstico que vai me dizer se esse paciente tem maior ou menor chance de sobreviver em 5 anos? E os dois principais fatores que se conhece hoje é ressecção com margens comprometidas, ou seja, faz a cirurgia e veio o que a gente chama de R1, ou seja, microscopicamente aquela margem tinha tumor, versus quando o paciente tem uma margem livre, então você retirou o tumor inteiro com uma margem de segurança. Isso traz uma diferença de sobrevida bastante grande para os pacientes quando comparados. Tá? Então, as margens de ressecção é um fator importante no prognóstico e outro fator importante no prognóstico é a presença ou não do linfonodo positivo. Então, a gente pode observar que os pacientes que têm o gânglio negativo sobrevivem muito mais do que aqueles que têm um gânglio comprometido. Então, a primeira parte da apresentação eu vou falar sobre as ressecções e depois sobre a linfadenectomia e qual é o impacto na sobrevida, tá? Então, a primeira pergunta que se faz é: será que eu fazer uma ressecção anatômica, ou seja, levando todo aquele segmento da região comprometida pelo colangiocarcinoma versus não anatômica, ou seja, somente o tumor com margens negativas, será que isso impacta na sobrevida? Então, a gente tem esse trabalho fazendo exatamente essa comparação. E quando ele olha de uma forma geral para os dois grupos, ele olha e diz assim: pacientes que foram submetidos a uma ressecção anatômica tiveram melhor sobrevida do que aqueles que tiveram uma ressecção não regrada, tá? Tanto com relação à sobrevida livre de doenças, também com relação à sobrevida global, tá? E aí foi feita uma análise de subgrupos, somente os pacientes com tumores menores do que 5 centímetros, e aí se viu que pacientes com tumores pequenos, não importa se a ressecção é anatômica ou não anatômica, que a sobrevida em termos numéricos é semelhante. Então, esse trabalho nos responde a essa questão: olha, se o tumor for menor, não precisa ser anatômico. Se for maior, o ideal seria uma ressecção anatômica. Com relação à ressecção vascular, e lembrem-se que nós estamos falando somente do intrahepático. A visão disso para o carcinoma perilário já é mais consagrada, digamos. Então, eu tenho esse estudo que é retrospectivo, que foram mais de 1.000 pacientes analisados e 11% deles foi submetido a uma ressecção vascular maior, ou portal ou de veia cava. O detalhe é que todos os pacientes foram submetidos a neoadjuvância, esses que foram a ressecção vascular, e todos eles pelo menos não progrediram a doença nesse período, tá? E aí se viu que em termos de complicação pós-operatória, tanto em termos de complicações maiores... Isso é o que eu encontrei na internet sobre. Desculpe. E aí você viu que em termos de complicação pós-operatório... ativei a Siri. Com relação às complicações maiores ou a mortalidade, foi semelhante entre os dois grupos, sem ressecção ou com ressecção vascular. E aí, com relação à sobrevida, foi semelhante também os pacientes com ressecção ou sem ressecção vascular, nos mostrando que sim, pode ser feita a hepatectomia do paciente quando há invasão vascular, desde que seja um paciente que não esteja em progressão em vigência de quimioterapia. Então, o ideal seria ressecar o tumor, ressecar com margens negativas, se for possível uma ressecção anatômica e se for necessário, estamos autorizados a ressecar os vasos. E aí vem a pergunta, tá, mas e se for um tumor com lesões satélites? Devo ou não devo ressecar? Então, em primeiro lugar, a definição de o que é uma lesão satélite, tá? Lesão satélite é aquela de até 2 centímetros de tamanho, com até 2 centímetros de distância do tumor principal. Isso é uma lesão satélite. E a pergunta é, será que lesões satélites levam a um benefício na sobrevida se forem ressecadas? E lesões que não são satélites metastáticas, será que
vale a pena ressecar. Então, a gente tem, de cara eu coloquei esses 2 artigos aqui de 2023, tá? Ambos mostrando que se o paciente tiver um tumor único versus um tumor múltiplo, a sobrevida é melhor quando o paciente tem um tumor único. Mesma coisa esse outro artigo, porém esse aqui considerou somente as lesões satélites. O primeiro falava em lesões múltiplas, ele não definia se eram satélites ou metastáticos. Esse segundo artigo, ele mostra somente com lesões satélites, mostrando, de novo, que a sobrevida é muito melhor para o paciente que não tem lesões satélites. E isso não precisaria nem de um estudo para a gente concluir, não é? A pergunta é, aquele paciente que tem lesões satélites, operar ou não? Essa é a questão. Então, esse estudo, ele veio para nos responder isso, tá? 580 pacientes com colangiocarcinoma intrahepático multifocal, na época ainda era usado o estadiamento da 7ª edição da JCC, tá? O T2B. E aí eles compararam pacientes submetidos à ressecção versus não operados, que é isso que a gente precisa saber. E aí eles viram que o paciente que foi submetido à cirurgia teve uma sobrevida muito melhor do que o grupo do paciente que foi feito somente quimioterapia. E mais, eles avaliaram se agregaria sobrevida fazer quimioterapia ou radioterapia nos pacientes operados, e eles entenderam com esses resultados que não houve ganho de sobrevida adicionando químio ou rádio ao procedimento cirúrgico. Então ele mostra que o grupo de pacientes com doença multifocal tem benefício ao ser ressecado. Esse estudo fez uma comparação entre nódulo único versus satélite versus múltiplo versus não ressecável. Então, são todos os grupos, todas as possibilidades que o paciente pode apresentar. Todas as possibilidades, desde que doença exclusivamente hepática. Tá? Então, foi uma análise de 259 pacientes. Ele considerou lesão satélite quando estava no mesmo segmento do tumor primário. Tá? E aí, o que se viu? Que o tumor único, evidentemente, uma sobrevida melhor. Em segundo lugar, os pacientes com as lesões satélites. Em terceiro lugar, a sobrevida, e todas com significância estatística, né? O paciente que tinha doença multifocal, ou seja, era mais de um tumor e não no mesmo segmento. E ainda assim, todos eles foi melhor do que não se fazer a cirurgia. Eu trago para vocês aqui, então, a última classificação da JCC, comparando, então, a 7ª edição com a 8ª edição. O que mudou? Na 7ª edição, que foi isso que eu comentei ali antes, existia o T2A e B, sendo que o B era tumor múltiplo com ou sem invasão vascular. E agora, na última edição, se juntaram o A e o B para ficar somente T2, justamente por se ver que esses pacientes apresentam uma sobrevida semelhante quando ressecados, tá? Esse estudo foi bem interessante, ele foi publicado agora em julho de 2025, recente, tá? Pelo grupo do MD Anderson. O que eles fizeram? Eles olharam para o colangiocarcinoma mais ou menos com o mesmo olhar que a gente olha para o tumor de pâncreas, de cabeça de pâncreas. E eles dividiram o colangiocarcinoma entre ressecável, ou borderline, ou localmente avançado, que é a mesma divisão que a gente faz para a cabeça do pâncreas. Como que eles fizeram essa divisão? Eles deram 0 a 1 pontos dessas características seria ressecável, 2 pontos ou mais, borderline, tá? Ou tecnicamente irressecável. E aí o que eles viram? Primeiro a distribuição, né, dos dois grupos, a maioria dos pacientes eram com tumor único, tá? Menor ou maior do que 5 centímetros. A maioria dos pacientes eram linfonodos negativos e alguns deles, a maioria sem envolvimento vascular ou biliar. E aí se somava um ponto para cada uma dessas características e se dividiu o grupo de pacientes entre ressecável e borderline. Então a primeira coisa que eles viram é que, evidentemente, os pacientes ressecáveis tinham uma sobrevida melhor do que os pacientes borderline, conforme o esperado. Mas o que chamou atenção é que os pacientes borderline, eles tinham
uma curva de probabilidade de mortalidade semelhante aos pacientes em estágio 3A. Se sobrepunha a curva de probabilidade de mortalidade do borderline com o estágio 3A, ao passo que a curva de possibilidade de sobrevida do ressecável se sobrepunha ao estágio 2. Então, esse artigo ele vem para nos trazer um questionamento. Será que a gente não deveria... Porque hoje, nos nossos guidelines, a partir do momento que o tumor é ressecável, a gente resseca. A gente não classifica ele e leva a quimioterapia ou não. Principalmente porque a quimioterapia pode não ser tão efetiva. A quimioterapia para esses tumores, ela tem ali uma taxa de 20% a 30% de resposta. Não é tão boa. Porém, esse artigo nos traz o questionamento, será que a gente não tem que, mesmo assim, oferecer quimioterapia para um grupo de pacientes ressecáveis e se a doença ficar estável ou responder à quimioterapia, aí a gente levar a ressecção? Então, esse não é de forma alguma um questionamento fechado, é um novo questionamento que foi colocado agora em julho de 2025 e que nós vamos ter que começar a observar daqui para frente se realmente existe um grupo de pacientes com doença ressecável que não deve ser ressecado de início. Então, eles sugerem que o paciente borderline vá à neoadjuvância, tá? Então, sobre o assunto ressecção, qual é a nossa conclusão? Se o paciente tiver um tumor maior do que 5 centímetros, é melhor que seja uma ressecção dita anatômica. Se houver invasão vascular e estabilidade ou resposta à quimioterapia, estamos autorizados a ressecar. Se houverem lesões satélites, certamente a sobrevida é pior do que pacientes sem lesões satélites, mas parece ser melhor nos pacientes que tinham lesões satélites ressecar versus não ressecar. E talvez aí pela frente uma mudança de paradigma de que a cirurgia upfront para neoadjuvância em pacientes de alto risco não seja indicada e sim fazer uma quimioterapia. Mas aí a gente pensa, fazendo tudo isso, ressecando todas essas lesões, qual é o padrão de recorrência? Eu fiz o meu melhor, eu operei o meu paciente, margem segura, ressecção anatômica, até linfadenectomia, e o paciente recorre. Tá? Qual é a chance disso acontecer? Em torno de 73% dos pacientes vão recorrer, mesmo que a gente faça o melhor que a gente puder. E qual é o padrão dessa recorrência? A imensa maioria, 60% das vezes, é dentro do fígado. Não na área de ressecção, mas outras lesões dentro do próprio fígado. Então, seria racional a gente se questionar se não vale a pena propor transplante para esse grupo de pacientes, porque daí a gente troca o fígado inteiro, né? Então, se perguntou isso na literatura e a primeira resposta foi um desastre mais ou menos parecido com aquele desastre que nós tivemos com o carcinoma hepatocelular, ou seja, péssima sobrevida em 5 anos depois de transplantados esses pacientes. Então, o transplante foi deixado completamente de lado para colangiocarcinoma até recentemente. Então, esse grupo, que é o grupo de Barcelona, em 2014, revisando as peças de transplante que tinham sido indicados os transplantes por carcinoma hepatocelular, mas não era carcinoma hepatocelular, era colangiocarcinoma. Então, é um estudo retrospectivo, pequeno, somente 8 pacientes, com tumores que eles chamaram de very early, ou seja, menores do que 2 centímetros, que foram transplantados para carcinoma hepatocelular, mas eram colangiocarcinoma, e eles tiveram uma sobrevida em 1 ano de 100%, e em 5 anos de 73%. Então, esse estudo reacendeu a nossa pergunta se daqui a pouco tem espaço para indicação de transplante para colangiocarcinoma em situações restritas. E eles mostraram uma curva de sobrevida para os pacientes transplantados menor ou maior do que 2 centímetros por colangiocarcinoma. De novo, foi de forma incidental esse transplante e viram que a sobrevida menor do que 2 centímetros era muito boa.
Então, o grupo de Milão, tá, resolveu fazer a mesma análise com seus pacientes. Em 2016, eles publicaram esse estudo maiorzinho, então 81 pacientes cirróticos que foram transplantados por tumor very early ou avançado, que era maior do que 2 centímetros, e encontraram uma sobrevida muito boa para os pacientes com tumor pequeno, tanto sobrevida global como sobrevida livre de doença. O próprio grupo, então, de Barcelona decidiu fazer uma análise maior com 49 pacientes. Desculpa, esse não é o grupo de Barcelona, é o grupo, tem um verde aqui na minha frente, é o grupo do Paul Bruce. Eles decidiram fazer a mesma análise. Paul Bruce lá na França, né, do professor Bismuth e do professor René Adam, fizeram a mesma análise em 49 pacientes e encontraram resultados muito semelhantes, sobrevidas excelentes em 5 anos, tá? E aí, por fim, essa meta-análise, então, que reuniu diversos outros grupos que fizeram essa mesma reconstituição de dados, e aí comparando menor versus maior do que 2 centímetros, e aí se achando uma sobrevida em 5 anos de 71% para os pacientes com tumor precoce, e sobrevida livre de recorrência também alta, tá? Então, se desenhou um primeiro cenário para colangiocarcinoma que tumor único, menor do que 2 centímetros, paciente com cirrose, pode realmente ter um benefício. Aí surgiu o questionamento, mas e esses casos aqui? E esses pacientes que têm essa doença enorme ou multifocal, mas localizada somente no fígado? Será que teria espaço para transplante aqui? Se a gente fizer uma quimioterapia neoadjuvante, de repente, tá? Essa foi a pergunta do MD Anderson, tá? Que foi respondida inicialmente com 21 pacientes, então, com esse tipo de tumor, localmente avançado e incurável, sem doença extrahepática, todos submetidos a neoadjuvância com resposta ou estabilidade com a quimioterapia, e aí submetidos ao transplante. Somente 57% foram ao transplante, porque os demais progrediram em vigência de quimioterapia. E esses pacientes, por incrível que pareça, apresentaram uma sobrevida de 83% em 5 anos, o que reacendeu novamente a chama para o colangiocarcinoma, agora localmente avançado, tá? Então, o próprio MD Anderson decidiu fazer o mesmo trabalho, mas com mais pacientes, 65 pacientes, e aí encontrando uma sobrevida em 5 anos de 57%. Tá? Bem melhor do que os pacientes que não tinham sido transplantados ou que foram somente listados e não transplantados. Tá? Esse aqui é um trabalho que não foi concluído ainda, tá? Que é do grupo da Noruega, ele se chama Tesla Trial, tá? É exatamente o mesmo desenho. Paciente com colangio intrahepático avançado que fez quimioterapia neoadjuvante. E aí eles tem a previsão de terminar esse trabalho, se eu não me engano, em 2031, mas eles decidiram agora, esse ano, em 2025, publicar a análise dos primeiros 5 casos transplantados com pacientes que fizeram quimioterapia à base de gemcitabina com esse tipo de lesão, ou seja, eram 2 tipos de paciente, eram localmente único avançado e multinodular. O que eles encontraram e por isso eles publicaram? Eles falaram, olha, os pacientes multinodulares recidivaram precocemente. E os pacientes com tumor único, mas localmente avançado, que nem esse primeiro da direita aqui, esses não recorreram ainda. Então, pode ser que vale a pena, digamos assim, transplantar os pacientes com tumores único localmente avançados, porém não os com doença multinodular. Tá? Então, hoje, 2025, está se desenhando ainda esse cenário de possibilidade de transplantar nessa situação. Esse grupo resolveu, que é o grupo do Massafero de Milão, decidiram aplicar químio e rádio neoadjuvante. É um pequeníssimo estudo, são 13 pacientes, tá? 4 somente foram a transplante, porque os demais progrediram mesmo com o tratamento. E desses 4, com esse tipo de tumor, essa foto é do artigo, tá? Eles tiveram uma sobrevida bárbara, tá? Um deles somente faleceu, e os demais tiveram sobrevida de 100% em 5 anos, tá? Esse que faleceu foi uma recidiva precoce, tá? Então, aparentemente, está se desenhando um segundo cenário, que seria o localmente avançado, sem cirrose,
não ressecável, porém estável após 6 meses de quimioterapia. Nós temos diversos estudos em andamento, tá? Então as respostas ainda estão por vir, mas eu estou colocando isso justamente para a gente manter a mente aberta. Nós estamos aqui falando sobre os avanços em colangiocarcinoma intrahepático e esse possivelmente será um grande avanço caso se confirme essa indicação de transplante, tá? Eu trago aqui para você somente o guideline do colangiocarcinoma intrahepático, já fala em transplante hepático nesses 2 cenários que a gente colocou, o de menor de 2 centímetros e o localmente avançado, tá? Então, eu volto para aquele slide do começo, né? Os fatores de pior prognóstico. Então, a ressecção total ou com margem negativa. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a linfadenectomia, tá? Por que isso? Porque está sendo um assunto que está muito falado hoje em dia sobre aumentar ou não aumentar sobrevida com a linfadenectomia. Então, por que isso? Porque a gente não tem uma sensibilidade ou especificidade muito boa dos linfonodos acometidos nos exames de imagem pré-operatórios. Então, a gente já tem consagrado que a linfadenectomia é adequada para um estadiamento. Então, a gente faz a linfadenectomia, sim, porém com o intuito de estadiar. A pergunta é, será que essa linfadenectomia traz ganho em sobrevida? E aí, tem um monte de trabalho sobre isso, só antes de entrar, apenas para relembrar então os grupos da linfadenectomia, o 12 é o da região hilar, o 8 da artéria hepática comum e o 13 os retopancreáticos, tá? Esses são os grupos mais envolvidos nas discussões. Então, a pergunta é essa, qual é o valor oncológico da linfadenectomia, tá? Esse estudo é um estudo de um centro só, 269 pacientes, mas que eles fizeram uma análise com propensity score. Então, eles fizeram um matching entre os 2 grupos, ou seja, 2 grupos semelhantes, em que a diferença foi fazer ou não fazer a linfadenectomia. O que eles encontraram? Sobrevida semelhante. Não importa se você vai fazer ou não a linfadenectomia, o resultado em termos de sobrevida, segundo esse estudo, é o mesmo. Tá? Aí a gente tem esse outro estudo que é uma meta-análise, então é um compêndio de vários outros artigos, tá? E que também fez uma análise de propensity score, tá? E conseguindo um total de 3.700 pacientes. O que eles acharam? Que de uma forma geral, fazer a linfadenectomia versus não fazer, a sobrevida é a mesma. Porém, se encontrou um subgrupo de pacientes que eles chamaram de clínico N0, ou seja, é aquele paciente que a gente já achava que não ia ter linfonodos comprometidos e a gente fez a linfadenectomia. E esse grupo se beneficiou da linfadenectomia, tá? Teve uma sobrevida melhor, tá? Então, o porquê disso, tá? Analisando mais profundamente, se entende que a possível explicação é o que se chama de stage migration. O que quer dizer isso? É aquele paciente que a gente achava que o linfonodo era negativo, você faz a linfadenectomia e ele vem positivo, ele deixa de ser N0 e vira N1, porque agora ele é positivo, a gente sabe disso. Então ele migrou de estadiamento a partir da cirurgia. E isso faz com que ele seja classificado como uma doença mais avançada e tira ele do grupo N0, fazendo com que o grupo N0 tenha uma sobrevida melhor, porque esse paciente saiu desse grupo. E o grupo N1 também vai ter uma sobrevida melhor, porque aquele paciente que a gente achava que não tinha doença, mas ela tinha microscópica, também melhora a sobrevida, porque em geral o paciente com doença microscópica sobrevive mais do que aquele com a doença macroscópica. Então é um conceito um pouquinho chatinho de entender, mas faz muito sentido e muito provavelmente esse resultado aqui desse estudo tenha sido por causa disso. Aí a gente tem, por último, esse outro estudo que mostra mais um conceito. Ele sugere que dependendo da localização do colangiocarcinoma dentro do fígado, pode ou não valer a pena fazer a linfadenectomia. E por que ele diz isso? Porque se a gente voltar para a anatomia dos gânglios linfáticos, da drenagem linfática das vias do fígado, ele é bastante complexo, ele tem uma anatomia profunda e uma anatomia superficial de drenagem linfática.
E a profunda pode drenar para o hilo hepático ou para as veias hepáticas, assim como a superficial. Então, somente para lembrar, tá? Então, o que ele diz nesse artigo? Que talvez os tumores mais centrais que você fizer a linfadenectomia hilar, você traz benefício de sobrevida, e aqueles mais periféricos, talvez não. E aí ele fez a comparação e mostrou, em primeiro lugar, que a sobrevida do paciente com um tumor mais periférico é melhor, e isso a gente já sabe. A gente sabe que o colangiocarcinoma de ductos menores tem sobrevida melhor do que o colangiocarcinoma mais central, tá? Mas ele fez uma conta que ele chamou de índice terapêutico. O objetivo era estimar o quanto a linfadenectomia de cada setor pudesse trazer benefício na sobrevida. E o que ele encontrou, então? Que o tumor periférico tinha um índice terapêutico baixo, ou seja, fazer a linfadenectomia não trazia sobrevida. Mas o tumor mais central teria um benefício com um índice terapêutico maior. Então, esse artigo eu trouxe para mostrar o quão complexo pode ser a análise da linfadenectomia, porque o tumor, dependendo da localização, a expectativa é a drenagem para um lugar ou para outro. Então, fica difícil fazer a comparação de forma geral. Talvez a gente precise olhar mais os pequenos grupos, como, por exemplo, esse estudo fez. Então, eu trago aqui diferentes guidelines, tá? De todas as associações que a gente tem, europeias ou americana, mostrando qual é a indicação sobre a linfadenectomia. Fazer pelo menos 6 gânglios com o intuito de estadiamento. O outro traz realizar a linfadenectomia do hilo, tá? Como rotina, sempre. E a NCCN fala bem claro, o objetivo é o estadiamento. A gente não tem evidência ainda para benefício terapêutico. E aí a pergunta é quais os linfonodos? Em geral, são os linfonodos do hilo hepático e dependendo se o tumor for do lado esquerdo, os frênico inferiores, e se for do lado direito, os peripancreáticos, aquele do setor 13. Então, sobre a linfadenectomia, quais são as conclusões, tá? Então, a função principal é estadiamento. No mínimo 6 linfonodos, então, dos grupos 8, 12 e 13, que são aqueles que eu mostrei na figurinha. Essas cortes pareadas e ajustadas não mostraram benefício em termos de sobrevida de forma consistente. É difícil avaliar, então, porque pode variar a drenagem linfática dependendo da posição do tumor dentro do fígado e que a seleção talvez seja importante e pode ser que exista um benefício da linfadenectomia se ele for mais central e talvez não tanto se ele for mais periférico. Aqui de novo o nosso grupo. Passei os minutinhos, mas é isso. Muito obrigada. Bom, professor, excelente palestra, muito interessante, muito artigo bem novo mesmo, tá? Impressionante mesmo. Tem uma pergunta da palestra do Dr. Martin Dib, ele vai se aproximar aqui para fazer essa pergunta, professora. Aí eu vou ficar bem pertinho aqui para fazer a tradução. Hola doctora, felicitaciones, excelente esa charla magistral del colangiocarcinoma. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo ve usted el rol de la radioembolización con Y90 para el tratamiento de lesiones resecables? Y si vale la pena realizar una lesión colangiocarcinoma intrahepático resecable, ¿vamos directo a cirugía o usted defiende la idea de hacer quimioterapia y Y90 y ver la biología tumoral antes de hacer la resección en casos resecables? En casos irresecables probablemente es más lógica la pregunta, pero para resecables, ¿qué le parece? Bom, obrigada pela pergunta, excelente. Eu acho que a gente vai precisar
individualizar mais o caso. Mais do que saber se ele é somente ressecável, tentar entender mais a biologia desse tumor. Ele é menor, ele é mais periférico, eu consigo ressecar ele completamente e aparentemente a doença é localizada, eu entendo que é melhor fazer a ressecção de início. E é isso que a maioria dos estudos ainda nos mostram, que a ressecção é a melhor opção. Quando que a gente pode pensar em lança-mão? E é exatamente isso que esse artigo agora de julho de 2025 nos oferece. Ele tenta nos mostrar que tem alguns casos de tumores ressecáveis que possam se beneficiar de fazer rádio, principalmente poderia ser radioembolização. Ali no artigo foi químio e rádio pré-operatório. Mas poderia ser feito um estudo com o mesmo desenho, mas com radioembolização. Que naqueles tumores classificados como borderline, conforme as características, talvez seja melhor não ressecar e levar à radioembolização. Qual que é o porém dessa história? Eu não sei vocês aí, mas eu aqui no Brasil tenho muita dificuldade de indicar radioembolização por uma questão de custos. Os nossos convênios, planos de saúde não cobrem a radioembolização, ela tem um custo muito alto, então por mais que nas nossas discussões, a gente discute todos esses pacientes em reuniões, né, multidisciplinares, por mais que surja a radioembolização, são poucos os casos em que de fato eu consiga levar a cabo o procedimento justamente por essa dificuldade de logística e orçamentária. É muito provável que no futuro isso vá começar a melhorar, como toda tecnologia que chega, né? Mas atualmente, no momento, eu ressecaria, respondendo a tua pergunta, um paciente ressecável, eu ressecaria, tá? E aí, conforme os resultados da ressecção, margem negativa, os linfonodos positivos ou não, a gente levar por uma adjuvância. Mas não ressecável hoje, ainda não levaria a radioembolização. Bem, professora. Eu fiz a tradução aqui para o Dr. Martin Dib. Eu errei aí, não fiz a apresentação certinha. O Dr. Martin Dib é do programa do transplante de órgãos do Hospital do Boston, professora. Tá? Ele tem mais uma pergunta, então vou passar aqui para que... Una pregunta más. Muchas gracias. Excelente la exposición. El colangiocarcinoma intrahepático multifocal, vale decir, las metástasis intrahepáticas. Yo entiendo que dentro de los estudios que usted mostró hay algunos que se resecan, pero los resultados no son tan buenos como la lesión única. ¿Qué cantidad de metástasis intrahepáticas a usted le parece que son prohibitivos para cirugía? Porque solía ser una. Si es que hay más de una, no se hace cirugía. Pero hoy en día se puede plantear en ciertos pacientes con buena biología tumoral. Tenemos un caso la semana pasada en Boston con un paciente con 15 lesiones en el lóbulo derecho que recibió Y90, quimioterapia y ha tenido buena biología tumoral, pero creemos que tenemos que ser cautelosos con hacer una cirugía que quizá no ayude en beneficio sobre vida. ¿Qué opina? Ótima pergunta. Esse é o caso que eu acho que vale a pena levar à ressecção, que é o caso do paciente que foi feito o teste do tempo com a biologia tumoral. Então, se a gente tem um paciente que de cara apresenta múltiplas lesões que não são próximas, porque uma coisa é o paciente que tem a lesão ressecável com uma lesão satélite e que você consegue abranger aquela área de ressecção. E outra coisa é o paciente com multinodular e mais do que 15 lesões, por exemplo. Eu não excluiria 100% esse paciente de cirurgia, mas não levaria ele de forma alguma à cirurgia upfront. Primeiro faria um teste com quimioterapia e, quiçá, radioembolização, que foi o caso desse teu paciente, e respondendo ao teste da estabilidade,
eu entendo que a gente possa trazer sim benefício para esse paciente, porque não temos nenhuma outra opção de tratamento para ele. E se a gente parar a quimioterapia, a doença vai voltar. Então, eu entendo que para esse caso, levaria, claro, tendo um volume de fígado suficiente, né, fazendo a conta e aí com uma volumetria adequada, levaria ele à cirurgia sim. Mas porque a gente tem uma biologia que respondeu, o que acontece raramente, né? A resposta à quimioterapia é em torno de 30%. Raramente não, mas menos do que a metade a gente consegue a resposta, né? Então, aproveitando essa biologia, eu indicaria fazer a cirurgia sim. Individualização, né? Acho que para esse tipo de paciente é fundamental uma discussão em grupo multidisciplinar. É isso que a gente tem feito aqui em Porto Alegre. Toda semana a gente se reúne e analisa caso por caso. Então, se o paciente respondeu à quimioterapia, ele pode ser um candidato à ressecção. A gente nunca tira da mesa essa possibilidade de cara. Tá, professora, muito obrigado. Muito feliz de ter aqui a senhora, também o professor Calil. Só gratidão para vocês. Abração e obrigado. Obrigada. Novamente. Obrigada, Davi. Obrigada pelo convite. Obrigada pela presença de todos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Abraço. Abraço. Buenas tardes. El siguiente es la mesa redonda